Megumi Fushiguro, o mais bucha da história de Jujutsu Kaisen. E se a história ocorresse de uma forma diferente? E se Megumi tivesse treinado mais a sério com o Gojo, tivesse alcançado todo o seu potencial desperdiçado na obra original? Nesse Arif, iremos trabalhar sobre como seria se Megumi tivesse todo o seu potencial explorado desde o início da obra. A história segue com algumas mudanças. Uma delas é, Gojo começou a treinar Megumi desde quando ele era um moleque ainda, quando ele era uma criança. Então, sabendo do potencial que o garoto tinha, das 10 sombras, das técnicas e de tudo que poderia acabar influenciando também no mundo de Jujutsu, Gojo começou a criar Megumi para ter uma mentalidade de ser o mais forte, de ser alguém que poderia superar ele, de ser alguém melhor, de ser uma pessoa que poderia fazer a diferença na vida de outras pessoas. Não muito diferente na história original. Porém, nesse caso em específico, Megumi ele tinha uma personalidade mais forte, justamente porque ele era fã do Satoru Gojo. Ele via não só Satoru Gojo como um pai, como um mestre, como um sensei, mas como alguém que um dia conseguiria superar ele. Ele tinha uma proximidade com o Gojo muito forte. Ele via o Gojo como alguém que ele conseguiria um dia superar, conseguir alcançar o seu máximo potencial. Então, de fato, desde criança, Gojo começou a ensinar o Megumi a treinar, a conseguir aprimorar suas técnicas. Não diferente no caso da maneira que é relatada na história original, apesar de que na história original Gojo treinou sim Megumi, mas aqui houve uma diferença crucial. Megumi, além de ser treinado desde criança, ele tinha essa mentalidade, ele tinha uma personalidade mais forte, diferente do Megumi que a gente conhece. Ou seja, ele tinha uma vocação, ele tinha um desejo de ser alguém melhor e mais forte que o próprio Gojo. E é aqui que tem um ponto crucial na história, porque Megumi, com essa vocação de ser o mais forte, tendo essa personalidade, esse desejo de superar o Gojo, acabou mudando completamente o rumo da história de Jujutsu Kaisen que a gente conhece. Pois, como o Megumi tinha todo o seu potencial, todas as técnicas das sombras, todos os Shikigamis, tudo que a gente conhece em Jujutsu Kaisen, no anime, no mangá que a gente acompanhou, foi mudado completamente. Alguns eventos nem aconteceram, justamente devido a esse fato crucial, o forte desejo do Megumi de superar o Gojo. Graças ao treinamento intensivo com o Gojo, Megumi conseguia utilizar a técnica das 10 sombras com mais maestria, como se fosse algo natural. Da mesma forma que o Gojo usava o seu poder do ilimitado e suas técnicas na adolescência e conseguiu aprimorar elas. Foi algo semelhante que aconteceu com o Megumi. Megumi, com esse forte desejo, essa vontade de superar o Gojo, começou a ter uma proximidade com suas próprias técnicas, justamente para ser algo natural do seu dia a dia. Ele não tinha mais tanto esforço, não gastava tanta energia para fazer as invocações. Para ele era algo simples. Ele estava praticamente invocando um Shikigami, gastando nada de energia amaldiçoada. Graças ao treinamento intensivo, Megumi só não foi capaz de utilizar os Shikigamis, mas aconteceu algo, que foi ele utilizar as fusões, as quimeras. Graças a essa proximidade que ele teve aos anos de utilizar os Shikigamis como algo natural, utilizar suas técnicas, por Gojo orientar ele, por fazer ele ter essa mentalidade também de mais forte, e o Megumi conseguir tendo essa vontade herdada do Gojo de querer ser o seu sucessor. Aconteceu um fenômeno que mudou completamente a história da vida de Megumi e de Jujutsu Kaisen. O equilíbrio do mundo começou a mudar, pois Megumi conseguia utilizar não só os Shikigamis, mas as quimeras, começar a utilizar combinações de Shikigami com o outro, fazer as fusões de habilidades. Ele extraiu o máximo das suas técnicas, conseguindo, no caso, utilizar tanto a habilidade de um Shikigami contra o outro, algo que surpreendeu Gojo e os feiticeiros em sua volta. Era algo único. Nesse momento, Gojo percebeu que Megumi estava se tornando uma existência tão forte quanto ele. No caso, como Megumi, ele tinha essa vontade de ser o mais forte, de superar o Gojo, ele se sentia confiante em conseguir domar o general Mahoraga. Tanto é que não foi de um dia para o outro. Junto com o Gojo, ele queria domar o Mahoraga, para que ambos conseguissem
alcançar o máximo do potencial das 10 sombras. Ele precisava da ajuda de Satoru para justamente conseguir ter o máximo do seu potencial. O Gojo também queria saber, ele estava com essa curiosidade, ele queria ver o Megumi crescer, alcançar o máximo do Jujutsu. Ele estava querendo ajudar o seu aluno que desde criança treinou. Então Gojo, vendo essa situação em que Megumi queria dominar a técnica que nenhum outro feiticeiro conseguiu, que foi dominar o general Mahoraga, então ambos boraram uma estratégia, um plano, aonde Gojo e Megumi conseguiam lutar de igual contra o general Mahoraga, justamente porque Megumi já tinha desbloqueado também a sua expansão de domínio, o que o proporcionava a utilizar a habilidade dos seus Shinkigamis e também conseguiu utilizar as quimeras, fazer clones. Então a sua expansão de domínio não era uma coisa que os feiticeiros ou maldições poderiam facilmente lidar. Pelo contrário, isso maximizava todo o potencial escondido da técnica das 10 sombras, coisa que nenhum outro feiticeiro das 10 sombras conseguiu fazer, exceto Megumi. Megumi conseguiu utilizar tão bem as suas técnicas e o seu domínio que praticamente foi aí, nesse ponto, que ele se tornou um nível semelhante a Satoru Gojo. Então, todo o mundo de Jujutsu Kaisen já estava colapsado, já estava perdendo o equilíbrio por conta disso. Mas aí que vem um detalhe. Lidar com o general Mahoraga gastava um cansaço e uma energia imensa. Ou seja, foram necessários dias e horas de preparação, justamente com estratégias, utilizando o Gojo na ofensiva e o Megumi também na ofensiva, utilizando sua expansão, seus clones, seus Shikigamis. Foi uma batalha muito difícil. Não foi uma coisa fácil, não era uma tarefa fácil. Lidar com o general Mahoraga era uma das missões mais impossíveis do mundo no universo de Jujutsu Kaisen. Mas não era uma coisa impossível. Com uma estratégia correta, eles conseguiram lidar com o general Mahoraga, aonde Gojo e Megumi conseguiram acabar com o ritual. Ou seja, no fim, Megumi conseguiu a sua arma suprema, o general Mahoraga, como uma das suas sombras, como um dos seus Shikigamis que ele poderia utilizar à vontade e até as técnicas. Nesse momento, o mundo de Jujutsu não só estava colapsando, mas mudou completamente o equilíbrio de tudo. Se Satoru Gojo já estava mudando o equilíbrio, agora com Megumi utilizando todo o seu arsenal, todo o seu potencial, ele tinha se tornado uma existência tão forte ou superior a Satoru Gojo. Porém, aqui vai um detalhe interessante. Não era todo mundo que sabia que o Megumi tinha uma Mahoraga, não. Muito pelo contrário. Esse Megumi, ele não é burro. Ele não é burro. Ele sabia que se ele falasse isso aí, ia dar ruim, né? Porque, pô, pensa só. Se ele pegasse e falasse, a informação vazasse, não ia ser, tipo assim, tão interessante para ele, né? Então, obviamente, Gojo e Megumi conversaram, entendeu? Deixaram o Mahoraga como uma carta na manga aí, que veio a calhar, consequentemente, nos eventos futuros, que eu vou acabar detalhando aí para vocês. Continuando a história principal que a gente conhece, Megumi, ele vai de encontro à escola a encontrar o objeto amaldiçoado, o dedo de Sukuna. Mas algumas coisas ocorrem aqui que são diferentes. Porque, como nessa linha do tempo, Megumi, ele era mais forte, ele era um feiticeiro nível Satoru Gojo, ele não tinha dificuldade nenhuma para lidar com as maldições. Consequentemente, quando a gente é apresentado na história do primeiro capítulo do mangá, ou até mesmo do primeiro episódio do anime, a gente sabe que o que aconteceu ali foi Megumi apanhou das maldições, não estava conseguindo exorcizar e acabou que o Itadori conseguiu utilizar, né, a sua força ao consumir também o objeto amaldiçoado, o dedo de Sukuna. Logo, tudo que a gente conhece é acabado, não existe, entendeu? Não tem uma história em que o Megumi não consegue, esse Megumi não conseguiria lidar com as maldições. Mas nós vamos trabalhar com dois cenários aqui. Cenário número 1, Megumi exorciza as maldições
e o Itadori não consome nenhum dedo, mudando completamente a história da obra, a história que a gente conhece. O cenário 2, no caso, funciona assim. Por mais que o Megumi ele fosse forte, ele não conseguiu impedir Itadori comesse o objeto amaldiçoado, que era o dedo de Sukuna. Logo, por mais que ele tenha exorcizado a maldição, Itadori ele tinha consumido o dedo amaldiçoado, ele tinha consumido o dedo de Sukuna. Acabou que aquilo ali era uma ameaça para o mundo do Jujutsu. Megumi não poderia deixar aquilo parado. Mas aí que tá, acabou chegando nesse exato momento Satoru, que acabou tendo aquela luta contra o Sukuna como no anime original e no mangá. Mas acaba acontecendo uma mudança crucial aqui. Uma vez que tanto o Satoru quanto o Megumi são fortes o suficiente no mundo de Jujutsu, Sukuna já não representava uma ameaça. Sukuna ele ficou muito interessado no Gojo e também no Megumi, mas ele não poderia fazer nada, ele não poderia lidar com o Megumi, nem sabia das habilidades dele, mas ele tinha aquele pressentimento, ele sentiu que aquele garoto era especial. Então, o que acontece? Logo em seguida, nós vamos trabalhar no arco em que o Kenjaku, ele sabia da existência de Megumi, ele sabia que Megumi era uma criança especial, era um ser que estava equivalente ao Gojo, mas ele subestimou muito o Megumi, ele não sabia das suas habilidades total, ele queria testar, não só os alunos, queria, na verdade, derrotar toda a escola de Jutsu, queria massacrar. Então ocorre o quê? A invasão à escola de Jutsu. E nesse momento em específico, houve o quê? Houve um selo, onde o Gojo estava lá de fora e demorou um certo período. Mas o que acontece? Nesse ponto da história, algumas coisas aconteceram, normalmente como no anime e no mangá, mas acabou não acontecendo, que foi o que? Foi feiticeiros morrerem, um massacre acontecendo. Por conta do Megumi ser o Megumi, né? Obviamente agora aqui dominando todas as Shikigamis, tendo esse grau especial e tudo, quando Hanami invade a escola e as outras maldições, ele exorciza elas. Ou seja, sem depender de Satoru Gojo. A partir desse momento em que Megumi conseguiu lidar com as maldições especiais, de grau especial, tranquilamente, acabou eliminando algumas possibilidades que existiam nos arcos futuros, pois, justamente por Megumi ser forte demais, ele conseguiu lidar com a invasão da escola de Jujutsu, o que, por consequência, fazia todos os planos de Kenjaku cair por terra. Logo, tudo aquilo que a gente começa a seguir de acordo com a linha do tempo original, com o anime, com o mangá, nesse Orif não acontece, justamente pois o Megumi, ele acabou com as maldições de grau especial. Toda situação em que ele estava envolvido com as maldições, ele acabou eliminando, ele acabou ganhando. Por incrível que pareça, por mais que tenha o arco de Shibuya, ali ele conseguiu lidar com as maldições, ele conseguiu de fato lidar com as maldições, ele conseguiu eliminar. Isso sem utilizar ainda a expansão de domínio dele. Muito pelo contrário, ele ainda estava utilizando suas técnicas, lidando com as maldições especiais. Mas aqui tem um fator crucial. Como Megumi estava lidando com as maldições, aqui, diferente da história original, o Gojo não é selado. Muito pelo contrário. Como algumas maldições de fora da estratégia de Kenjaku, por mais que o Kenjaku ainda tinha aquela esperança de selar o Gojo e tudo, o Gojo já tinha uma malícia. Ele já estava analisando, pensando, pô, tem alguma coisa errada aqui e tudo. Da mesma forma que tinha aquela aparência do gueto, do seu melhor amigo, ele desconfia. Ou seja, sem o Hanami para atrapalhar o Gojo, ou até mesmo o jogo, né? Que nesse cenário em específico ele teria ido de Vasco, ou pelo Gojo, ou pelo Megumi, acabou que o plano do Kenjaku simplesmente não vale de nada. Simplesmente não vale bosta nenhuma. Por quê? A estratégia do Kenjaku de conseguir, sei lá, o Gojo não funciona. Por consequência, todos os arcos futuros, todas as situações que a gente vê em Shibuya, todos os ataques, o jogo de abate, não acontecem. Pois, simplesmente, nós temos o Megumi menos bucha possível da história. A gente tem um Megumi que sabe utilizar todas as suas técnicas, que tem expansão de domínio, que tem todo o seu arsenal disponível. Como nessa linha do tempo, eu falei, ele é equivalente a Satoru Gojo, até mesmo podendo ser superior. Então, as maldições de grau especial não foram ameaça nenhuma para o Megumi.
nem pro Gojo, o que mudou completamente o futuro de Jujutsu Kaisen, fazendo por si só acabar o anime nesse arco, né? O mangá nesse arco, pois sem os eventos futuros, obviamente aí o Gojo tinha acabado mandando o Kenjaku pro Vasco, né? Toda a trama, todo o vilão final, tudo que poderia acontecer no futuro não aconteceu, pois o Sukuna não tinha recuperado o seu poder, não tinha conseguido recuperar os outros dedos, Jogo estava morto, Hanami estava morto, Mahito também tinha ido jogar pro Vasco. Então, de certa forma, tudo que representava uma ameaça para os alunos, para o mundo de Jujutsu Kaisen, uma ameaça que poderia, no caso, atrasar o lado do Gojo também, devido ao selamento e tudo, acabou não acontecendo nessa linha do tempo, porque tinha o Megumi para proteger também os alunos, os seus amigos. Então, de certa forma, os dois trabalharam em conjunto para conseguir lidar com as maldições especiais da melhor forma possível, pois Gojo confiava no Megumi. E é aqui que está uma das grandes diferenças. Se tudo isso de fato tivesse acontecido no anime, ou como aconteceu aqui nessa história, muitas coisas poderiam ter sido evitadas, mortes evitadas, desastres evitados. Então todo aquele terror, todo aquele desastre que Sukuna fez, as lutas que aconteceram, Gojo versus Sukuna, Sukuna versus os alunos na batalha final, as pessoas que Sukuna matou, toda aquela trama, aquele enredo, simplesmente não existe nessa narrativa, pois não havia necessidade. O próprio Megumi acabou evitando desastres irreversíveis. Ou seja, nessa linha do tempo, acabou acontecendo um fenômeno bastante interessante. Eu gostaria que vocês prestassem atenção. Uma delas é o que aconteceu em relação a Itadori, né? Se ele morreu, se o alto escalão e tudo. Nessa linha do tempo, o Gojo já tava de saco cheio já do alto escalão, entendeu? Já pegou e falou, apaga essa minha coisa, velho. Eu vou mandar todo mundo aqui dar cabo, velho. Eu vou dar cabo de todo mundo, entendeu? Vai jogar pro Vasco e foi isso que aconteceu, velho. Gojo passou o herói, independente se ele tivesse selado ou não. Foi isso que aconteceu, entendeu? Até porque ele também tinha um Megumi e nem se ele tivesse Megumi, velho. Gojo é Gojo, não tem jeito, entendeu, velho? É o Satoru, pô. Ou seja, nessa linha do tempo também houve um massacre, né? Do alto escalão. O Yuji, ele não chegou a comer a todos os dedos do Sukuna. Ele não precisou comer esses todos os dedos, pois, no caso, ele ficou com o Sukuna até o final da sua vida, né? Isso tem uma curiosidade, na verdade, uma hipótese que eu gostaria de que vocês comentassem aqui nos comentários, para você que chegou até aqui no final do vídeo. A Maki, ela conseguiu ter a restrição celestial completa ou não? Ela fez um massacre com o Zenin através dessa possibilidade, nesse Orif. Eu quero saber a opinião de vocês. Podem comentar aqui nos comentários que eu vou fazer questão de ler, de responder também. Teve algumas coisas que eu devo ter deixado passar aí, né? Mas, sinceramente, eu achei muito interessante. Eu gostei de fazer esse Orif aqui. Também é o primeiro vídeo do canal, né? Então, muito obrigado a todos que tiveram assistido até aqui. Até no final desse vídeo. Se você puder, se inscreve, dá um like, entendeu? Compartilha aí, dá algumas sugestões também aí que eu vou fazer questão de ler, né? Então, é isso aí. Muito obrigado a todos que me assistiram e até o próximo vídeo. Então, né, rapaziada, eu tava editando aqui e eu acabei esquecendo de colocar um ponto importante, né? Que foi a questão narrativa, né? Como assim? Na minha visão, não sei se vocês têm essa visão aí, né? Não sei, né? Mas, assim, na minha visão como fã de Jujutsu Kaisen, eu sempre enxerguei o Megumi com esse potencial, sabe? Esse potencial enorme. Tanto é que, para mim, até faz sentido o GG Kutami usar o Megumi como escada, né? Para escala de poder também, e como ele seria se ele tivesse utilizado mais suas habilidades. Não é à toa que no futuro, né, quem utilizou as técnicas com maestria, de certa forma, foi o Sukuna, né? Mas assim, é uma obra muito interessante, cara. O Jujutsu Kaisen é uma obra muito interessante, sempre me chamou a atenção, né? Desde muitos anos, quando eu ainda estava acompanhando o mangá. Então, na minha visão, sempre teve esse problema na narração, velho. Na narrativa do mangá, entendeu? Poderia ter um enredo melhor, um aproveitamento melhor
melhor do personagem, mas infelizmente não tem, né? Não só ele, como diversos outros personagens, não só de Jujutsu Kaisen, tem Attack on Titan, tem diversos animes que infelizmente acaba acontecendo essas incoerências, né? Então esse Arif de hoje foi do personagem Megumi, tinha mais coisa pra aproveitar e tudo, né? Mas assim, gostei demais de fazer esse vídeo, de fazer esse Arif, aceito sugestões também, como eu falei, e também vou trazer também, não só de Jujutsu Kaisen também, né? De outros animes, como eu falei, né? Acabei esquecendo de colocar isso aqui, então agora que eu tô editando aqui, eu acabei acrescentando, né? Então, muito obrigado aí, novamente aí, a todos.